Boa noite. Todo mundo está agasalhadinho aí, parece que o frio está chegando, né? Imagina o pessoal do Maranhão como é que sofre, né? Eu repito o que disse ontem de outra forma, né? Aqui em Santa Catarina, para nós sempre é bom estar aqui, nosso estado natal, mas há 3 igrejas muito especiais para a gente, que são a Central de Criciúma. Vou pregar lá no sábado que vem, porque foi lá que eu fui batizado, em fim de 91. Foi lá que eu conheci a mensagem bíblica adventista. É uma igreja muito especial para mim. A outra é a Central de Florianópolis, porque lá eu conheci aquela jovem que está comigo aqui essa noite, a Débora. Nós nos conhecemos lá em 94. Eu estava estudando jornalismo aqui na Federal. E esta aqui, porque há quase 25 anos, em dezembro, completo 25 anos, eu me casei com essa jovem que está aqui hoje. Então, esse local aqui é muito especial para a gente, né? Houve uma mudança, reformas, eu não lembro se era tão alto assim, né? A gente fica até meio alto aqui, longe. Não, acho que está bem. Mas foi nesse ambiente, nesse local, e assim a gente tem gratas recordações, né, dessas igrejas. Da Barra do Aririú também, né, Sidney? Porque ali foi uma escola para a gente também. Ali eu fui ancião, creio que você também deve ter sido, mas foi um dos líderes da igreja ali, né, da Barra do Aririú. E quando era uma casinha de madeira ainda, né, no fundo do terreno, e fizemos toda a campanha e lutamos pela construção, e hoje temos uma igreja ali construída, faz tempo já, né? Mas foi também uma igreja que nos ensinou muitas coisas, né? Então, estar aqui é realmente uma grande alegria. Hoje nós fizemos um passeio diferente. Fazia 40 anos que eu não passava por aquele local. Eu era um bebezinho quando passei a primeira vez, na brincadeira. Eu já tinha 9 anos de idade, né, quando passei ali na Ponte Hercílio Luz. Foi a primeira vez que eu vim à capital, a Florianópolis. Eu tive um problema de saúde, tive que ficar internado quase 15 dias no Hospital de Caridade. Vocês conhecem ali o Hospital de Caridade, né? Na época, eu acho que era uma espécie de Santa Casa, não sei, mas havia, claro, aqui especialidades melhores do que lá em Criciúma. Então, eu me lembro, assim, meio vagamente, mas lembro que atravessei aquela ponte com meu pai e minha mãe, no Chevette vermelho que meu pai tinha, na época, em 81, atravessamos a Ponte Hercílio Luz e eu me apaixonei por aquela ponte para o resto da vida. Toda vez que eu passava por perto ali, claro que daí em 82 ela foi fechada, e ficou muitos anos, vocês sabem disso, né, fechada ali, esse problema estrutural da ponte, enfim. E agora, mais recentemente, foi reaberta, né? Mas eu morei 7 anos aqui em Florianópolis e toda vez que passava por perto da ponte, ao lado, eu lembrava da minha infância, daqueles dias que eu fiquei lá no hospital. Me lembro quando minha mãe ficou comigo no hospital ali, meu pai teve que voltar a Criciúma. Lá do Hospital de Caridade eu conseguia ver o chevetinho vermelho do meu pai com faróis amarelos cruzando a ponte lá para ir embora. Então, são memórias, né? E agora voltei, agora com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, e hoje nós cruzamos a ponte a pé, fiz algumas fotos, algumas filmagens. Quero postar no meu canal ainda, em algum momento, um vídeo com as fotos daquele tempo e com as fotos de hoje, comparando. São lugares, são memórias, são recordações. E é bom, né, a gente alimentar essas boas recordações. Muito bem. Ontem pela manhã, quem perdeu, tem no canal da igreja. Boa noite a você que está nos acompanhando pela internet também. Seja muito bem-vindo virtualmente aqui à Igreja de Campinas, São José. Tem no canal da igreja, já vi que está lá, até vou pedir permissão para colocar no meu canal também, né, a parte ali do sermão. Então você pode acompanhar, o tema fizemos um estudo panorâmico da atuação das 3 bestas do Apocalipse. 2 são as mais famosas, né? A besta do mar e a besta da terra, Apocalipse 13, papado e Estados Unidos. Nós identificamos isso, estudamos isso. Se você perdeu, é só acompanhar a gravação. E analisamos também a besta do Apocalipse 11, que é a besta do mar, é aquela não tão conhecida talvez, mas que, embora tenha ficado para trás no que diz respeito à sua atuação mais direta, a voz dessa besta ela continua ecoando em nosso mundo, por meio de ideologias humanistas que negam a palavra de Deus, negam até Deus, né? Como o ateísmo, o neoateísmo,
o marxismo, alguns acham essa expressão equivocada, eu diria que são negacionistas. O marxismo cultural, tá bom, se isso dispara um gatilho em você, pode chamar de gramscismo, né? Gramscismo, porque Gramsci, aquele italiano, um jornalista, filósofo, propôs que o marxismo poderia dominar o mundo, não mais pelas armas, não deu certo, né? Até em Cuba está dando errado agora, mas quem sabe pelas ideias, né? Que ideias? Nós vimos ali que o Dr. Maxwell, entre outros, rastreando o DNA desses movimentos gramscistas, marxistas culturais, chame como você quiser, lá na Revolução Francesa. Ele chega a dizer que, Dr. Maxwell, autor de livros da CPB e outros livros muito bons aí, um estudioso, ele chega a dizer que o marxismo não seria o que foi se não tivesse realmente bebido das fontes da Revolução Francesa. E nós sabemos que a Revolução Francesa é identificada como sendo a besta do abismo. Porque ali é uma negação direta, frontal de Deus. Ali nasce com muita... Nasce não, mas assim, vem com muita força, né? O ateísmo, a negação da religião, da Bíblia Sagrada. Nós vimos lá que na Revolução Francesa, deixando de lado os aspectos políticos dela, mas ficando só no que tem que ver com religião, com teologia, com escatologia, eventos finais, na Revolução Francesa, 2 instituições edênicas tentaram destruí-las. Lembra quais foram? O casamento bíblico e o sábado. Como fizeram isso lá? Instituindo uma semana de 10 dias, que depois voltaram atrás, porque viram que nem dá para ser saudável com uma semana dessa. Então eles tentaram desfigurar, tirar da história a semana de 7 dias, que tem o sábado como dia de repouso, e o casamento foi transformado num contrato provisório. E Ellen White diz isso muito claramente no Grande Conflito. Tem um capítulo, né, do Grande Conflito que ela dedica a esse assunto da Revolução Francesa, em que a fornicação se espalhou pela nação, foram 3 anos e pouco ali de terror, e depois os próprios proponentes do assunto foram guilhotinados. A coisa foi terrível. Na Catedral de Notre Dame entronizaram uma prostituta como deusa da razão. As pessoas fizeram festas, porque a Bíblia foi tirada de cena, então elas podiam dar vazão aos seus pecados. Ok, a Revolução passou, ficou no passado, mas me digam, negação do casamento heteromonogâmico, ok? Ataque à semana literal da criação e, consequentemente, ao sábado, com ideologias como evolução teísta, teofísica e outras coisas mais. Relativização ou até abandono da Bíblia como regra de fé e prática. Essas coisas não acontecem mais, né? Ficaram no passado? Sim ou não? Não. Elas existem hoje, e esse monstro feio da besta do abismo tenta entrar também nos nossos, antigamente se dizia arraiais, né? Na nossa igreja. As mesmas ideias, curiosamente, né, ecoando em nosso século, tentam entrar por baixo das portas da igreja e minar a fé das pessoas na Bíblia, relativizá-la para a aceitação de coisas como a ideia de que a semana da criação seria uma coisa mitológica, alegórica, e de que o casamento é uma instituição que abarca qualquer tipo de relação. Não é assim. Embora respeitemos quem pensa diferente, biblicamente existe um padrão, um princípio, e nós nos pautamos pela palavra de Deus. E como eu disse ontem, né, lá no caminho para Emaús, Jesus deu a regra hermenêutica para isso, né, a regra interpretativa da Bíblia. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quem sou eu para fatiar a Bíblia, retalhá-la e me conceder o direito de escolher o que é inspirado e o que não é? Eu fico com o apóstolo Paulo, que diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então essa batalha acontece hoje, entre nós, no nosso mundo, no mundo que nos rodeia. A besta do mar está atuando fortemente aí no mundo. A besta da terra vai se aliar em breve, de forma bastante clara, com a besta do mar. E, por outro lado, a besta do abismo continua exercendo influência por meio de ideias, que se mesclam nesse caldeirão de enganos, e se não formos bem ligados a Deus e a palavra dele, como diz a Escritura,
até os próprios escolhidos poderiam ser enganados, porque esses enganos são muito sutis. Parecerá até que, por nós nos opormos a algumas coisas, nós somos pessoas não gratas. Ué, vocês são antiecológicos? Vocês são antifamília? Vai ser fácil nos acusar de algumas coisas que são muito injustas, porque nós não somos. Esse mundo polarizado, né, de preto no branco, sem aqueles padrões de cinza no meio, né, eles não enxergam outra coisa senão a forma de eles verem o mundo. Por exemplo, eu postei em meu canal aí já 3 vídeos sobre a situação de Cuba. Falei disso ontem para vocês brevemente, né? Por eu estar pedindo oração pelos irmãos, amigos cubanos, que estão enfrentando uma situação tremendamente difícil, privação de liberdade. Eu falei aqui ontem e repito, nós não sabemos o que é isso em nosso país. Pelo menos não nesse tempo que vivemos. Estamos aqui falando abertamente sobre profecias. Lá não é assim. Aí já vieram dizer que, então você é um cara de direita, então você é um bolsominion, então você não ora pelo Brasil. Eu respondi para um lá, eu sempre oro pelo Brasil. Mas neste momento estou pedindo muitas orações por Cuba. Qual o problema? Tem algo de errado nisso? Vidas cubanas importam, né? Vidas cubanas importam também. Como assim? Então a gente vê assim uma ideologização muito forte a ponto de as pessoas não enxergarem mais e não terem mais nem misericórdia, nem mais empatia, porque o que importa é defender o meu ponto de vista, defender a minha ideologia. E se as pessoas que estão morrendo estão de acordo com a minha ideologia, eu oro por elas, eu as defendo, eu crio hashtagzinhas na internet para defendê-las. Mas se elas estão desalinhadas com a minha ideologia, eu faço de conta que elas nem existem. Eu acho isso muito triste. E tenho certeza que nós, adventistas, não podemos ser assim. Enfim, eu disse ontem que um detalhe daquilo que nós estudamos seria ampliado nesta noite, e é o que eu vou fazer. Vamos ao Apocalipse, capítulo 13, de novo. Eu não vou ler tudo que eu li ontem, né? Só vou recordar com vocês alguns versos aqui, especialmente no que diz respeito à besta da terra, porque, como nós vimos, a besta do mar teve uma atuação muito forte durante quanto tempo? 1260 anos. Que vão de que ano até que ano, lembram? 538 a 1798. 538, quando o imperador Justiniano permitiu ao Papa que perseguisse, matasse e prendesse, veio a Inquisição depois e tudo que a gente sabe na história. 1798, a ferida mortal é desferida contra a besta do mar, uma de suas cabeças. E aí, o que acontece nesse ano? 1798, que também inaugura o tempo do fim, o Papa Pio VI é preso pelos soldados napoleônicos e aparentemente a Igreja Romana ia acabar ali. Mas não, porque a profecia de Apocalipse 13 diz que a besta teria essa ferida mortal curada e toda a terra se maravilharia com essa cura, com essa reconquista de influência. De tal forma que no fim da história, não chegamos lá ainda, com a cura completa, novamente a perseguição se levantará. Isso está no nosso futuro, espero que imediato. Quer dizer, é duro falar assim, né? Mas, enfim, como eu disse ontem, para que as coisas melhorem para sempre, elas vão piorar bastante ainda. E nós temos que agora aproveitar o tempo que temos para nos apegar a Deus, né, a sua palavra, e pregar o Evangelho. Fazer de tudo para levar avante essa mensagem, porque dias cubanos virão. Não sabemos sob que governo e nem sob que circunstâncias, mas dias de privação de liberdade virão também sobre o nosso país, sobre o mundo, né? Então aproveitemos esse momento para pregar, para gravar vídeos, para distribuir literatura, fazer o que nós pudermos para espalhar essa mensagem. Apocalipse 13, vou ler aqui com vocês os versos 11, 12 e depois 15 a 17. Diz assim o texto inspirado. Eu li ontem, né, sobre a primeira besta, a besta do mar e tudo mais, agora eu vou focar um pouquinho na segunda. Vi ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Essa besta aí, a da terra, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal havia sido curada. Versos 15 a 17 agora.
E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer, olha o decreto de morte aqui, morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome, que é aquele famoso 666. Então aqui nós temos 2 decretos, percebeu? Um decreto de morte, no final da história mesmo, né, quase no desfecho, porque logo depois vem o capítulo 14, que já é o desfecho. Os salvos estão salvos na glória. Eu já disse que é bom ler o 13 e o 14 juntos, porque só o 13 deprime, o 14 alegra, porque o Cordeiro vence o dragão, porque o povo de Deus será vencedor apesar das perseguições. Então, haverá um decreto de morte e também um decreto que envolve uma marca, um selo espúrio. Nós vimos isso rapidamente ontem, eu vou só recordar, repito, quem não assistiu, está a gravação no canal. O selo escatológico de Deus é o sábado. Eu tenho que falar rapidamente e resumidamente, porque eu já expliquei ontem. Há muitos textos que nos dão essa certeza. O selo escatológico é o sábado. É só você ler Ezequiel 20:20, por exemplo, que ali já resolve. Além de um mandamento, é um sinal, é um selo. Isaías 8,16 diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, na lei está um selo, né, de pertencimento, de fidelidade. Não é aquilo que salva, você sabe disso. Mas nunca é demais dizer, né, que nós cremos na salvação pela graça. A salvação é pelos méritos de Cristo, é pelo sangue de Jesus. Nós, adventistas, cremos na salvação pela graça. Mas a lei é uma resposta de amor ao Deus da graça. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, disse Jesus. E quando obedecemos especificamente, não porque ele seja mais importante do que os outros 9, mas como ele é um sinal, quando obedecemos, guardamos o sábado, nós estamos reconhecendo o que, na verdade? Que Deus é o Criador do universo. O sábado é um mandamento criacionista, né? Não é um dia só para descansar, é um dia de reconhecimento do Criador como o Senhor da nossa vida e do universo. Por isso que nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, nós vemos lá, adorem a Deus, aquele que criou os céus, a terra, o mar, a mesma fraseologia que está lá em Êxodo capítulo 20, 8 a 17, 8 a 11, né, que é o mandamento do sábado. Muito bem, isso é assunto conhecido. Se o sábado é o selo de Deus, e o selo da besta, a marca da besta, tem que ser algo que se opõe, mas se assemelha ao santo sábado. Assim como o anticristo, que eu disse ontem, né, ele se opõe a Cristo, mas quer imitá-lo. A marca da besta não pode ser uma pedra, não pode ser um banco, não pode ser uma câmera, não pode ser um chip, porque a marca de Deus, a qual aquela se opõe, é um dia. Então só pode ser um dia que supostamente teria essa autoridade, né, ou essa santidade. Qual é o único dia que se opõe ao sábado? E que não é bíblico, é humano? É o domingo. E se alguém tiver dúvidas quanto a isso, é só estudar, ver a origem do domingo, né? Não é bíblica. Eu costumo dizer assim e repito, né? O meu carro está ali fora estacionado. Eu dou o meu carro, está aqui a chave, tá? Ó, está aqui a chave. Eu dou o meu carro para quem encontrar na Bíblia um verso que diga assim, o sábado foi mudado para o domingo. Eu não sou louco de dar meu carro se eu não soubesse que isso não existe, né? Eu já li a Bíblia muitas vezes e nunca encontrei tal verso, porque não existe. A guarda do domingo é uma tradição humana e tornada lei por um imperador romano. Isso vai acontecer de novo. Isso já aconteceu uma vez, né? Agora, quando a gente fala assim, decreto dominical, imposição de um dia de guarda, alguns podem pensar, mas isso é conspiracionismo, né? Como que isso vai acontecer numa sociedade como a nossa, ou a americana, não em outras que não são assim, mas aqui nós temos ainda a democracia, a liberdade, né? O Estado é laico, ninguém pode impor uma religião. Como que isso pode acontecer? Quando que isso vai acontecer de um decreto dominical ser aceito pela população de modo geral e houver concordância até com ateus, quem sabe até os judeus, né, que ainda tem ali o sábado como especial, o Shabat, mas até os judeus poderão concordar com isso? Ora, é só haver um cenário favorável para isso.
e a coisa pode acontecer. Eu quero mostrar para vocês que cenário é esse. Ou pelo menos uma proposta de cenário. Pode ser que as coisas mudem, pode ser, mas eu vejo um cenário muito claro e quero convidar vocês agora a me acompanhar na análise desse cenário. E eu começo fazendo aqui uma pequena análise da questão da pandemia. E já dizendo de um assunto, de algo que me deixou muito feliz. Eu estava lendo uma matéria hoje no estado de São Paulo e eu descobri que Florianópolis faz quase 15 dias que não tem nenhum caso de Covid nas UTIs. Louvado seja Deus por isso. Por dois motivos básicos. Porque o povo aqui respeita os protocolos de saúde, que bom, eu estou orgulhoso do meu povo, e porque a vacinação aqui já alcançou 60% quase da população. Então, não me venham dizer que não funciona, né? Porque há dados, há números reais em outros países e em Florianópolis. Fiquem felizes por isso, mostrando que a vacinação é efetiva. Ela ajuda muito. Vem novas cepas por aí? Nos preocupemos quando chegarem. Novas vacinas poderão ser desenvolvidas, variantes do vírus e variantes de vacina poderão ser desenvolvidas. Graças a Deus, a boa ciência nos possibilitou ter em tão curto espaço de tempo uma vacina que, se meu pai tivesse tomado, talvez estivesse vivo hoje. Então, fique feliz, né? Eu tomei já, a Débora e tomamos já a primeira dose, em setembro tomaremos a segunda dose lá em Tatuí. Então, agradeça a Deus, porque o mesmo Deus que nos deu os 8 remédios naturais é o Deus que concedeu sabedoria, inteligência, para pessoas criarem recursos para minimizar os males que o pecado trouxe ao mundo. Não vamos recusar, dar as costas ou espalhar fake news com relação a isso. É muito triste isso, né? É um desrespeito para os que morreram, para com os que morreram. Esse é um ponto, e eu faço questão de começar por aqui, porque eu vou analisar agora aqui alguns desdobramentos da pandemia que saltam aos olhos de quem está com a atenção nas profecias. Mas temos que separar as coisas. Quando eu entrar no assunto do ecumenismo, do ambientalismo, eu também quero separar as coisas. Porque uma coisa é cuidar da natureza, é o que se espera de nós também. Outra é ver o que estão fazendo com essa bandeira para avançar certas agendas. Uma coisa é louvar a Deus pelas vacinas, pelos remédios. Outra é não deixar de perceber que há pessoas se aproveitando da pandemia para levar avante leis, condicionamentos, comportamentos que no futuro serão usados contra nós. Eu costumo dizer assim, né? Se é para ser perseguido, deixa para ser perseguido pelo motivo certo. Não começa agora, né? Por algo que não faz sentido. Ok? Bem compreendido isso? Eu não sou um anti-vax, não sou um anti-vacina, não sou um anti-ecologia. Muito pelo contrário, eu sou editor da revista Vida e Saúde. Eu sou um amante da boa ciência. E eu defendo todo tipo de recurso que possa nos ajudar a enfrentar essas tristezas que se abatem sobre o mundo. Ah, mas foi desenvolvido em um tempo tão curto. Que bom que nós já temos know-how, por causa das vacinas antigas, para criar coisas rapidamente. Inclusive vacinas com uma tecnologia nova que poderão revolucionar as vacinas. Não precisaremos mais usar pedaços de vírus desativados ou... Como é que é a palavra que usam? Esqueci agora. Enfim, não será mais necessário usar pedaços do próprio vírus, né? Eu detesto quando eu esqueço a palavra correta. Inativados. Obrigado. Inativados. Nós poderemos contar com novas vacinas, né, com a tecnologia de ponta, que já eram usadas. A tecnologia já era usada em animais, em testes, já foram feitos e tudo mais. Nos humanos é novidade. Eu tomei essa, ainda não virei jacaré. E essas vacinas induzem os ribossomos a produzir a proteína que ativa o nosso sistema de defesa. E não entram no núcleo da célula para afetar o DNA. Então, por favor, cuidado com essas informações de WhatsApp aí, porque há muita coisa complicada. Ah, mas os laboratórios ganham dinheirão com isso. Fazer o quê? O mundo é capitalista, né? Então, quem gastou um dinheirão para produzir esses medicamentos vai cobrar também, né? Mas que bom que nós não precisamos ainda desembolsar nada, né? Os governos estão pagando isso. Claro que os impostos financiam isso também. Mas, enfim, que bom que nosso Ocidente é capitalista e pôde desenvolver esses recursos para amenizar o problema. Eu creio que eu esclareci bastante, né, esse assunto, para evitar que depois seja mal compreendido aqui e lá na internet também. Vamos avante. Olha aí, eu vou só
exibir algumas notícias de um ano e meio para cá, porque as mudanças foram muito rápidas, né? Em tão pouco tempo. Aliás, se um ano e meio atrás eu chegasse aqui nessa igreja e dissesse, irmãos, daqui um ano e meio estaremos todos usando máscaras na igreja, o que você acharia de mim? Você está louco, né? O que é isso? Loucura. Vocês nem sabiam, nem eu também, que existia essa palavra lockdown. Já tinha ouvido falar em lockdown? Nem eu. Agora está na moda. Todo mundo já conhece, lockdown. Isolamento social. Na minha vida inteira, de quase 50 anos, nunca tinha ouvido falar disso. Que fosse necessário. Quarentena sim, mas isolamento social, lockdown, máscaras o tempo todo. Loucura. Mas em um ano e meio, tudo mudou. Se eu dissesse para vocês um ano e meio atrás que as nossas igrejas teriam que ser fechadas por um tempo, que nossos cultos seriam via Zoom. Zoom. Alguém conhecia Zoom? Eu não. Talvez alguns aí de empresas que já faziam home office, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar em Zoom, né? Aula virtual. Nossos filhos assistindo aulas pela internet durante todos esses meses. O mundo mudou rapidamente, radicalmente, em muito pouco tempo. Então não pensem que mudanças não se operam assim tão rapidamente. Até porque nós sabemos pela profecia que os últimos dias seriam rápidos, né? Então não se espante com isso. As coisas podem mudar muito rapidamente, desde que haja um motivo forte, imperioso, para que isso aconteça. Aqui então nós vemos assim, até em Israel, né? Permissão para rastreio de celular. E eu não sei se aqui aconteceu, mas lá em São Paulo eu recebia mensagens do celular, do governo, dizendo para tomar cuidado com aglomerações, com isso, com aquilo. Quem disse que precisa de chip, né? Basta ter um celular. Você já é rastreado. Você não é mais uma figura anônima, né? Só se morar no meio do mato, lá no isolamento total, lá, aí talvez. Mas se você tem um celular, se você tem um CPF, não tem como fugir, né? Ainda bem que nós confiamos em Deus, nosso Criador, né? Porque, humanamente falando, somos muito frágeis, né? A OMS indica que notas de dinheiro podem disseminar coronavírus, então há todo um esforço aí para que a moeda seja mais uma criptomoeda no futuro, né? Próximo, Bitcoin, sei lá, essas coisas não entendo muito bem, mas eu sei que se a moeda for extinta, moeda papel, moeda, o controle das nossas contas será muito mais fácil também, não é? Não comprar e não vender vai ser uma questão de um clique para te bloquear, para você não ter mais acesso ao que você tem, né? Então, o cenário vai sendo montado bem aos poucos, né? Mas vai. Estado de emergência pode suspender direitos fundamentais. E nós vimos alguns direitos fundamentais sendo bloqueados, de ir e vir, por exemplo. É um direito fundamental. E nós perdemos, né, esse direito por um tempo aí. Quando ainda era o Mandetta, né? Portaria prevê prisão de quem descumprir quarentena. Já pensou? Coisa assim de filme, né? Desses filmes alarmistas, assim, né? E nós vimos isso acontecendo, sendo considerado. Polícia da Espanha usa drones para pedir a cidadãos que saiam das ruas. Isso é assunto daquele livro lá, 1984, né, do Orson Welles, que tinha lá o Big Brother, né? Não essa coisa da TV aí, mas o Big Brother é aquele que vigiava as pessoas. Então, usando drones para dizer para as pessoas, saiam das ruas, vá para a sua casa. Isso é coisa de filme de ficção, né? Aqui no nosso estado, usaram até helicóptero, a polícia usou helicóptero para fazer tempestade de areia na praia, para expulsar os banhistas. Vão para casa. É uma coisa inadmissível, né? Em outros tempos, mas aconteceu. Nesse ano e meio, tudo isso aconteceu. Tá? Por isso que eu tenho chamado de um ensaio. Essa pandemia é um ensaio para coisas que virão mais adiante. Mesmo nos Estados Unidos, né? O Departamento de Justiça, né, em Washington, entendendo que poderiam ser suspensos direitos fundamentais, constitucionais, durante uma emergência, como a do coronavírus. Então, pessoas falaram sobre isso, né? O Departamento de Justiça de Trump pediu ao Congresso a elaboração de legislação que permita aos juízes principais manter indefinidamente as pessoas sem julgamento e suspender outros direitos constitucionais protegidos durante o coronavírus e outras emergências. Isso na América livre. E se vier uma emergência maior ainda que a do coronavírus? E virá. Que outros direitos serão suspensos? Ok? Isso é engenharia social, né? Os que estudam esse assunto sabem como é que é.
quando há um grande medo artificialmente alimentado ou real, e as pessoas têm medo de perder a vida, elas cedem livremente suas liberdades. Isso aconteceu após o 11 de setembro, quando criaram ali leis nos Estados Unidos para prender um suspeito sem mandato de prisão. Você tinha se houvesse uma suspeita que você tinha alguma atividade terrorista ou alguma ligação com terroristas, o FBI chegava na sua casa e pronto, te levava. E depois perguntava. Né? Então, basta uma emergência, e aqui está sendo dito isso, para que direitos fundamentais sejam deixem de existir, por algum tempo pelo menos. Então, para mim, não tenho dúvidas, né? Essa questão do coronavírus, da pandemia, é um laboratório, né? Um ensaio para muitas ações que poderão se tornar rotina no mundo pós-crise. Em tempos assim, as liberdades individuais e mesmo a liberdade religiosa são seriamente ameaçadas. Os templos foram fechados, como eu disse, com um decreto, não precisou nem mudar a Constituição. Decretos municipais, estaduais, resolveram o assunto, né? E com o consentimento dos cidadãos, porque estão com medo, amedrontados, movidos pelo instinto de rebanho, como eu disse, engenharia social. Jornais em todo o mundo, né, trazendo notícias mais ou menos parecidas de que o Estado tem autoridade para colocar até na cadeia pessoas que recusam a tomar a vacina. Por isso que eu comecei dizendo que eu não sou contra a vacina, mas contra certas atitudes eu posso até ser, né? Eu gostaria que houvesse conscientização de que quanto mais pessoas vacinadas forem, a tal da imunização de rebanho acontece mais rapidamente. Mas eu não gosto de pensar que vai ser uma coisa truculenta, assim, se você não vacinar, então você vai ser preso, você vai não poder mais viajar, tem que ter um carimbo lá, né, de vacinado. Não creio que deva ser assim. Embora eu creia que pela conscientização as pessoas deveriam fazer por solidariedade. Porque cada não vacinado no meio do rebanho é uma brecha, entendeu? Para a entrada do vírus e outras cepas também. A gente tem que criar uma barreira contra esse vírus. Quanto mais rapidamente todos forem vacinados, mais rapidamente a gente se livra desse problema. Mas a truculência com que querem fazer isso eu acho complicada porque, repito, passa a ser um ensaio para coisas que virão, né? A Alemanha inaugura polêmica restrição a cidadãos não vacinados. Na Alemanha. Paquistão vai cortar salário e sinal de celular de quem recusar a vacina. Já pensou? Você não vai ganhar salário e vai perder o sinal de celular, se você não for vacinado. Isso é complicado, né? Então você vê que é fácil cortar direitos, cortar salário, cortar, né, comprar e vender. Hoje dá para fazer isso. Vamos lá. Ambientalismo. Agora é o tópico 2, onde as coisas começam a convergir seriamente. E aqui eu falo, mais uma vez, já a título de esclarecimento, né? Nós, cristãos, criacionistas, adventistas, temos que ser pró-ecologia, porque nós somos mordomos da criação. Deus nos colocou aqui para administrar a criação, a natureza, o mundo, a terra, né? Esse é o motivo. Mas o que alguns ambientalistas têm feito, a maioria deles, é uma mescla de religião pagã, panteísta, como se a Terra fosse um organismo, né, até uma deusa chamada Gaia, né? E aí não posso concordar com isso. E por não concordar com isso, com os meios, com as formas como eles levarão avante essa coisa, eu posso ser taxado de antiecológico, coisa que eu não sou. Aliás, é muito fácil taxar as pessoas de coisas que elas não são, né? Homofóbico, antiecológico, antivacina, e por aí vai, né? Até terraplanista a gente às vezes é chamado para ser criacionista, coisa mais absurda do mundo, né? Sendo que o criacionista bem informado sabe há muito tempo, pela ciência, pela Bíblia, até por Ellen White, que a Terra é um geóide, é uma esfera. Mas eles tentam colar na gente alguns apelidos, alguns termos jocosos, para que as pessoas nos tratem mal, nos persigam, nos odeiem. É triste isso, né? Então nós não somos anti-meio ambiente, pelo contrário, né? Enquanto a Terra durar, nós temos que cuidar dela. Eu costumo comparar com o nosso corpo mesmo, né? Todo mundo aqui sabe que se não envelhecer, bem, se Jesus não voltar logo, a gente vai envelhecer. Nosso corpo vai deteriorar, vai degenerar. Infelizmente, nesse mundo de pecado é assim. Se Jesus voltar
antes de eu ficar velho, eu vou ser transformado e vou ganhar outro corpo. Alguns podem pensar assim, então beleza, para que cuidar do corpo, né? Então eu vou ficar sedentário, vou comer besteira, né? Não vou mais cuidar da minha saúde, porque esse corpo aqui vai morrer mesmo. É assim que temos que fazer? Para que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, se no futuro esse corpo vai definhar mesmo? Porque eu quero ter saúde até lá. Porque eu quero ter uma mente, o principal motivo é esse, uma mente clara para discernir a vontade de Deus. Então, enquanto eu posso fazer o meu melhor, eu vou fazer. Praticar exercício físico, me alimentar de forma mais natural possível, descansar, enfim, tudo que a gente conhece, 8 remédios naturais. De modo semelhante, a gente tem que pensar com relação à Terra, né? Eu não vou salvar o planeta como alguns ambientalistas ingenuamente pensam. Eu até postei uma vez nas minhas redes sociais uma frase, ali, uma artezinha com uma frase, e não sei por que criou polêmica, né? Hoje em dia tudo vira polêmica, você pensar 1000 vezes antes de postar as coisas, né? Eu coloquei assim, não podemos salvar o planeta, temos que preservar o planeta e salvar as pessoas. Vocês concordam comigo? Falei alguma bobagem? Mas o pessoal já veio, seu antiecológico. Nós não vamos salvar o planeta, ele vai ser queimado. Lembra? Ele vai ser recriado depois, por Deus. Então nós temos que preservá-lo até onde pudermos e salvar as pessoas, porque elas têm que ser salvas. Essa é a verdade. Então cuidado, eu falei ontem e repito, não compre pacotes ideológicos completos, porque há muitas ideias erradas no meio ali. Então, eu repito o que eu disse ontem também, basta-nos ser cristãos bíblicos. E aí faremos tudo o que é certo, porque Jesus, porque Deus, porque a Bíblia já nos orientam com respeito a tudo. Com respeito aos relacionamentos, com respeito à igualdade entre as etnias e os sexos, com respeito ao meio ambiente, com respeito a patrões empregados, tudo está na palavra de Deus. Para que importar ideologias contaminadas com ideias da besta do abismo? Me digam, para quê? Não é o que o diabo quer? Né? É colocar no meio de uma coisa... Ele sempre fez isso, né? Desde o Éden. Ele apresenta uma coisa muito boa, bonita, legal, justa até, mas recheada ou cercada de enganos, né? E as pessoas ficam confusas aí. Por favor, fiquemos com a revelação de Deus e com tudo que Deus nos deu de presente por meio de Ellen White. E aí estaremos num caminho bem seguro. Tá? A nova religião planetária. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente isso aqui também. Só para vocês terem uma ideia, eu estudo esse assunto há 10 anos. Tá? O primeiro vídeo que eu postei em meu canal sobre ecumenismo é de 2009. 2009. Então não é uma coisa que eu descobri agora, né? Descobri a roda agora e estou falando sobre isso agora. Já são 10 anos analisando os fatos, o desenrolar das coisas. Agora tem um monte de gente falando, por quê? Porque a coisa explodiu, ficou muito evidente. Mas desde lá a coisa vem sendo cozinhada em banho-maria, para que pudesse agora explodir na mídia, nos meios acadêmicos, enfim, nas religiões, né? O mundo emite menos 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia. O que eles perceberam? Que com os lockdowns, com as quarentenas, de fato o ser humano parou de poluir tanto e a Terra agradeceu. Ela teve um impacto positivo, né? Os efeitos espetaculares do confinamento em todo o planeta, uma enorme crise de saúde como o coronavírus foi necessária, triste isso, hein? Para forçar os humanos a parar os maus tratos ao planeta. Na China, em Wuhan, o epicentro da pandemia, né? Onde tudo começou. Eles perceberam com o confinamento que as emissões de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, caíram de 10% até 30% entre esses meses aqui, ó. Ok? E a qualidade do ar ficou bem melhor naquele país tão poluído como sempre é, a China. Canais de Veneza limpinhos, água cristalina, nunca é assim. Sempre água turva, muito turista, muita poluição, né? Mas durante a pandemia, olha aqui, até golfinhos foram vistos ali, voltando. Então, quer dizer, uma coisa ficou clara. Parar as agressões, a poluição, faz bem. Porém, não podemos parar mais tanto tempo porque estamos falindo, estamos quebrando, a economia não resiste. Mas quem sabe um lockdown semanal não daria certo? Estão percebendo para onde vai a coisa? Isso já está sendo proposto. Alguns chamam de lockdown semanal,
Alguns chamam de domingo verde também. Então, agora as coisas convergem. Eu não quero mais passar por isso, porém, nós temos que fazer alguma coisa porque foi perceptível o benefício. E quando as autoridades começam a linkar pandemia, coronavírus com meio ambiente, aí a coisa fica realmente complicada. Porque ninguém mais quer passar por isso, né? Você está acompanhando aí, né, o que está acontecendo na Alemanha, na Europa lá, inundações terríveis. Qual é a culpa já? Já disseram qual é a culpa? Mudanças climáticas, aquecimento global. Tudo o que acontece é colocado na conta disso aí. Não estou dizendo que não possa ser. Depois eu vou dizer qual é a causa real das mudanças climáticas. Não é humana. É conveniente pôr a culpa no ser humano, porque daí o ser humano tem culpa, ele tem que fazer alguma coisa. Mas a culpa maior, ele tem parte da culpa, mas a culpa maior não é humana. Eu vou mostrar depois quem é o verdadeiro culpado por tudo isso. E interessado em tudo isso. Gordon Brown clama por um governo mundial para lidar com o coronavírus. Ultrapassa a capacidade dos governos locais lidar com isso, então ele pede o quê? Um governo mundial. É o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, um cara importante, né? Uma voz importante. James Bolton, que foi, deixa eu ver aqui o cargo dele direitinho, trabalhou 31 anos no FMI. James Bolton a crise clama por uma liderança global, todos falando a mesma coisa, né? Precisamos de um governo mundial para lidar com essa crise mundial. Então ele fala aqui, a não ser que os Estados Unidos assumam a responsabilidade de coordenar uma resposta global, a recuperação de um choque econômico grande como aquele pelo qual passamos será, no melhor dos casos, caótica. O efeito deprimente dessa pandemia na economia e saúde mundial poderá, nesse caso, persistir por anos. São vozes importantes clamando por duas coisas. Que os Estados Unidos assumam a liderança nesse assunto e que haja uma liderança moral também no planeta. Quem vocês acham que estão sendo assim os dois principais para liderar essa salvação do mundo? Estados Unidos e o Vaticano, na pessoa do Papa Francisco, que é respeitado e que defende a causa ambientalista fortemente desde 2015, quando publicou a sua encíclica chamada Laudato Si. Está na internet, é só você ler. É uma encíclica ecológica. Ele faz várias propostas ali de salvamento do planeta, para ajudar o meio ambiente, e numa das sessões, 6 ou 7, não lembro agora, toda aquela sessão é dedicada ao domingo. Mas o que tem o domingo a ver com a ecologia? Para ele, tudo. Se nós pararmos esse dia, né, para ficar com a família, ir à igreja, evitar o consumismo, dirigir automóveis, poluir o mundo, a terra vai agradecer. Por isso que a gente não precisa pensar numa imposição que vai ser goela abaixo, porque as pessoas estão sendo convencidas de que isso é bom para o mundo. Entendeu? E é por isso que no grande conflito está escrito que haverá um clamor popular. As pessoas vão pedir isso. Vai ser apresentada a proposta e elas vão concordar. Por quê? Porque é bom, faz bem para o planeta, né? Não seria uma coisa assim a ferro e fogo mesmo, né? Em 2020, o Papa fez uma missa, né, de Páscoa, assim, um momento surreal, com a Praça de São Pedro vazia, sempre há uma multidão lá, e durante a missa ele clamou, né? Nós não ouvimos o grito dos pobres, do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos, acorda, Senhor. É a teologia da libertação ampliada, colocando o planeta como proletário neste momento, né? Aquele que tem que ser salvo, libertado, protegido e por aí vai. O Papa ele é alinhado com essa teologia. Alguns gurus modernos têm visto também que as coisas estão estranhas, são assim pedras clamando. Um deles, Yuval Harari, que é um jovem israelense, tem publicado muita coisa, tem sido muito ouvido. Nesse livro aqui, olha que título interessante. Na batalha contra o coronavírus, faltam líderes à humanidade. Precisamos de um líder. Precisamos de alguém que tenha moral para nos guiar. E ele diz, as decisões que em tempos normais podem levar anos de deliberação são aprovadas em questão de horas. Tecnologias imaturas e até perigosas são colocadas em serviço porque os riscos de não fazer nada são maiores. Países inteiros servem como cobaias em experimentos
sociais em larga escala. Temos visto isso. O que acontece quando todos trabalham em casa e se comunicam apenas à distância? O que acontece quando escolas e universidades inteiras ficam online? Em tempos normais, governos, empresas e conselhos educacionais nunca concordariam em realizar tais experimentos. Mas estes não são tempos normais. Está muito óbvio isso, né? E em tempos não normais, de crise, esse é um outro autor que fala a mesma coisa, é um acadêmico, não é um religioso, não tem nada a ver com profecia. É um livro bem interessante, O Povo contra a Democracia. Ele fala a mesma coisa, que este não é o momento normal, o tempo que vivemos. Pedras clamando, né? Agora, eu quero que você preste bem atenção nesse texto. Ele vai ser assim, o fio condutor até o fim agora dessa palestra. Que eu acho incrível. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392. Ellen White escreveu assim, ó: o chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência, segundo o exemplo do papado, naqueles 1260 anos. Isso voltará. Leis que vão controlar consciências. Toda a nação será envolvida. João, o revelador, declara o seguinte sobre esse tempo: tem estes um só pensamento. Olha só essa frase, memorize, porque eu vou voltar a ela depois. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia. O que será capaz de criar uma harmonia tão grande no mundo? Um laço de união universal, num mundo tão diferente, com pessoas tão diferentes. Já pensou sobre isso? Um laço de união universal. Uma confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, disse João. Assim é manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. É a imagem da besta sendo levantada, como diz Apocalipse 13, ok? O mesmo poder opressor volta agora. Mas para que ele volte e seja bem aceito agora, porque o mundo não é mais o mesmo, você não vai conseguir agora impor certas coisas como a Inquisição. Para que isso aconteça, haverá uma harmonia, um laço de união universal. O que seria isso? Como isso poderia ser um fato em nosso planeta? De novo, autores seculares percebendo coisas que alguns cristãos não se dão conta. Pessoas que estudam, pessoas que, né, analisam a realidade a fundo. E um autor que eu admiro é esse aqui, Pascal Bernardin, no livro Império Ecológico, A Subversão da Ecologia pelo Globalismo. É um autor, é um pensador francês. O livro dele tem, 700 páginas. Ele analisa a fundo essa questão. E ele diz, olha só, um discurso onipresente monopoliza as mídias. Que discurso? Aquecimento global ou mudanças climáticas. Todo santo dia há uma matéria falando sobre isso. Engenharia social. Monopoliza a mídia. E uma nova ideologia parece estar emergindo. Isso ele já escreveu faz mais de 5 anos. Não estaríamos em presença de um discurso totalitário mascarado? Creio nisso. Cujas potencialidades revolucionárias foram gravemente subestimadas? Sim. Há 10 anos falamos sobre isso. Mas o pessoal não deu muita atenção. Não estaríamos testemunhando a subversão da verdadeira ecologia, aquela que é respeito pela obra do Criador? Gente, parece um adventista falando. A verdadeira ecologia é mordomia, é respeito pela obra do Criador. Não é isso que estão fazendo agora aí, para levar avante outras agendas, né? Agora, presta atenção no que ele diz na página 12. A nova ideologia deverá fornecer um princípio central unificador. São outras palavras para dizer o mesmo que Ellen White falou no século XIX. Como que ela chamou? Um laço de união universal, uma grande harmonia. Não é a mesma coisa? Um princípio central que unifica, que junta. Mais do que um ecumenismo, é um ecumenismo. É uma palavra nova, não existe no dicionário. Mas ela é bem interessante, porque ela mostra que há um movimento mais amplo até do que o próprio ecumenismo. Porque o ecumenismo só tem que ver com igrejas. Mas o ecumenismo consegue juntar ateus, cientistas, ambientalistas e religiosos na mesma mesa para bater papo, para trocar ideias e traçar planos. Ele continua. Esse princípio deverá formá-la por inteiro.
permiti-la definir tanto os objetivos sociais quanto as normas de comportamento individual. Ser aceito pelos povos do Ocidente e do Oriente, do Norte e do Sul. Deverá evitar confrontar qualquer sensibilidade religiosa ou filosófica, mas, ao contrário, fazer avançar a causa sincretista, ecumenismo, e a aparição de uma religião mundial. Esse princípio deverá também permitir ao poder mundial intervir, diretamente ou não, em todos os setores da sociedade. Ele deverá permitir a instauração de um governo mundial. Uma religião mundial e um governo mundial. Tá bom para você assim? Não estava previsto isso já nas profecias? Sim. 10 anos atrás, 2009, eu publiquei uma pequena nota, uma matéria pequena na revista Adventista, eu era editor do Espaço Jovem na época, com esse título aí. Aquecimento global é a nova religião. Alguns acharam meio radical o que eu estava dizendo ali. Isso é meio alarmista, eu acho, né? Mas foi publicado. Primeiro registro, eu acho, em nossa literatura da palavra ecumenismo. No meu blog já tinha isso, no blog do pastor Sérgio Santelli também, que por sinal foi o que cunhou essa palavra, já tinha isso. Mas na literatura oficial da igreja foi a primeira vez. Ecumenismo. 10 anos depois, um podcast de política usa esse título, com a imagem da Greta Thunberg, né? Ambientalismo é a nova religião. Quase igual àquilo que eu tinha dado há 10 anos. Concordam? O mundo percebeu. Estudiosos perceberam que isso se tornou uma nova religião mundial. Sino da Amazônia consolida Papa Francisco como líder na defesa do ambiente. Então, ele despontou agora fortemente, nos últimos 5 anos, como o líder, o principal rosto, mais do que a Greta Thunberg, né? É o Papa Francisco, o Papa da Ecologia. Eu quero convidar vocês a assistirem depois em casa este vídeo que eu coloquei no meu canal. Eu estudei no ano passado o documento, né, que os bispos leram e analisaram durante o Sínodo do Vaticano, o Sínodo da Amazônia. Analisei cada ponto dele e fiquei espantado com o que eu vi. Não dá tempo de explorar isso aqui agora. Mas você vai assistir, porque eu gastei um bom tempo estudando, deu trabalho. É um vídeo aí de 30 minutos, mais ou menos, com essa análise. Você vai perceber o que está por trás dessas coisas. Tá? Como aqui não dá tempo, então fica só o convite para vocês assistirem em casa. Vatican News, um site oficial do Vaticano. A comunhão com a Mãe Terra, sempre isso aqui, ó, Mãe Terra, é uma expressão pagã, totalmente pagã. Ressuscitará depois da pandemia. Olha aí qual é a próxima pauta, após a pandemia. Resolvido esse assunto, temos uma coisa mais grave, as mudanças climáticas. Aqui, de novo, Vatican News, o domingo do clima, para uma igreja sempre mais ativa. Pegou, a expressão é essa, domingo do clima. Da Laudato Si, né? A pandemia é um resultado da destruição da natureza, diz a ONU, e que lida com a saúde lá é o OMS. Né? Então, a pandemia vem da destruição da natureza. Então, se as coisas estão ligadas, vamos parar com isso então. Vamos fazer tudo o que a gente puder para preservar a natureza, não importa a proposta, se for boa a gente aceita, inclusive o domingo, descanso dominical, porque eu não quero mais pandemia. Não quero mais tanta gente morrendo, né? E lockdowns e não sei o quê, e falências. Chega, não queremos mais isso. O medo faz coisas. Olha aí, políticos. Esse é um jornal do Canadá, ok? Um jornal secular. E olha o que diz aqui. Domingo, de novo, como um dia de descanso. Um jornal secular. O prefeito da cidade de Guelph, no Canadá, tuitou isso aqui, apenas colocando isso para consideração. Depois que chutarmos a Covid-19, sugiro que tudo seja fechado no domingo. Twitter do prefeito de uma cidade do Canadá. E ninguém questionou. Beleza, boa ideia. Tudo seja fechado no domingo, lockdown semanal. Para que possamos apreciar o que realmente significa a importância de fazer uma pausa em nossas vidas ocupadas. Eu acho que o nosso corpo, mente e alma nos agradeceriam. Está aí, a ideia pegou. Né? E já faz tempo. Né? Como jornadas de trabalho menores podem salvar o mundo? Papa diz que a pandemia de coronavírus pode ser uma resposta da natureza à crise climática. O Papa também está juntando as coisas. Ele tem falado muito sobre isso. Pandemia e crise climática. Ok?
Cientistas afirmam que o combate a novas epidemias exige a proteção do meio ambiente, Jornal Nacional. Estão linkando isso já faz algum tempo. E já faz tempo também, bom, aqui interessante esse texto, né? Testemunhos Seletos, Ellen White disse assim, ó, que o movimento dominical está agora preparando o caminho na sombra. Seus dirigentes ocultam seu legítimo intento, seus objetivos reais. E muitos dos que a ele aderem ignoram para onde os leva a corrente. Os intuitos professados são de índole branda, preservar a natureza, né? Os animais, as girafas da Amazônia, lembra disso aí? Mas sua fala há de revelar o espírito do dragão. Esse texto me mostra que há muita gente também sincera lá. Há muitas pessoas boas que estão lutando pelo que acreditam mesmo, né? Pelo meio ambiente, pelos animais e tudo mais. E eu repito, não está errado. Mas ignoram que os líderes por trás disso, muitos deles, sabem aonde querem chegar. Principalmente os líderes lá do Vaticano. Sabem aonde querem chegar. É? Vamos lá. Outro autor que tem percebido algumas coisas que cristãos não percebem, já faleceu, né, recentemente, Roger Scruton, um filósofo contemporâneo. Nesse livro aqui, Filosofia Verde, olha o que ele disse. Previsões alarmistas desse tipo são recorrentes na história. E há um bom motivo para isso. Alarmes transformam problemas em emergências, levando o andamento normal e diário da política a uma interrupção abrupta. Diante de uma emergência, preparamo-nos para obedecer. Não aconteceu agora, na pandemia? Para seguir líderes e nos proteger. As pessoas que cobiçam políticas centralizadoras, especialmente os ditadores, né? De cima para baixo, têm as emergências em alta conta. Quando há uma emergência, eles aproveitam, né, para tomar conta do pedaço e criar leis e assim por diante. Tem muita coisa que eu poderia falar aqui para vocês, propostas de leis, tragam de volta as Blue Laws, são as leis azuis, que eram leis dominicais lá do século XIX, e há gente propondo que voltem com isso agora porque seria bom para a América. Olha só. European Sunday Alliance, que é uma proposta de descanso dominical defendida pelo Parlamento Europeu. Isso já faz 10 anos. Não é novidade. O Parlamento Europeu apoia isso. O jornal The Guardian, que é o principal jornal britânico, defende uma campanha chamada Slow Sunday. Já faz um bom tempo aqui, 2009. 10 anos. Defendendo a ideia de que se nós tivéssemos um domingo mais tranquilo, né, teríamos aí uma sociedade melhor. Um meio ambiente melhor. Eu repito, essa ideia vem sendo cozinhada há algum tempo já. Né? Papa Francisco defende o fim do trabalho aos domingos, e isso seria bom para todos, não só para os religiosos. Óbvio, direito social, justiça social, né? Todo mundo precisa de um dia para descansar, né? Todos. E parar no domingo seria muito bom para todos, para a família e tudo mais. Enfim, isso vem sendo repetido. Está vendo aí? Proposta do domingo climático, está lá. As igrejas, né, na Inglaterra, no Reino Unido e na Irlanda, propondo o domingo climático. Igrejas partindo para esse negócio aí também, não só católica, mas protestantes também. Muita coisa. Eu não vou me deter muito aqui, porque senão chovo no melhado. Um tempo atrás, eu não vou exibir também isso aí, mas um programa de esporte, o Sport TV, lá, estavam discutindo sobre futebol, de repente muda o assunto, e um deles fala assim, você viu que o Papa propôs aí o domingo, né, como um dia para descansar, e que é uma coisa boa, né? Aí a Maite Proença, que é uma das apresentadoras, fala assim, pois é, eu acho que a Igreja Católica devia fazer uma pressão para que isso fosse realmente uma lei. Ninguém se opôs, eram apresentadores, jornalistas, comentaristas, era um momento de um cara desse levantar e dizer, não está certo isso, porque o Estado é laico. Como é que você vai impor uma lei religiosa para um Estado laico? Ninguém se opôs. Porque a ideia pegou. A ideia já está sendo bem aceita. Né? E para vocês terem uma ideia de como leis podem ser aprovadas da noite para o dia, aconteceu isso em 2015 também. No dia 26 de junho, a Suprema Corte dos Estados Unidos, a maior nação protestante do mundo, por diferença de apenas um voto, aprovou em âmbito federal o casamento, aspas no casamento aí, de pessoas do mesmo sexo. Houve protestos? Houve. Teve gente que reclamou, tal, muitos comemoraram e não importa, passou.
Hoje é uma lei federal. Repito, da noite para o dia, uma lei que viola a Bíblia foi aprovada na maior nação protestante do mundo. Quando isso aconteceu, eu me lembrei de um texto de Ellen White, no Lar Adventista, em que ela, no maior discurso de Cristo, em que ela fala assim, ó, então tiveram origem o casamento e o sábado. Como eu já falei, né, quando falei da Revolução Francesa, instituições gêmeas, para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos, o santo par em matrimônio, dizendo, um homem deixará o seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Só homem e mulher podem tornar-se uma só carne. E eu nem vou ter tempo de explicar isso bioquimicamente agora aqui, porque não é só poesia, é científico também. Enfim, Deus então enunciou a lei do matrimônio. Olha que interessante, para Deus o sábado e o casamento são leis. Lei do matrimônio, para todos os filhos de Adão até o fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai, até o fim do tempo, nunca mudou. Aquilo que o próprio Pai eterno declarou bom era a lei, na mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem, para o ser humano. Lei de Deus ninguém mexe. O ser humano não tem esse poder. Fizeram no passado mudando o sábado para o domingo, mas isso não foi autorizado por Deus. E se o casamento heteromonogâmico é uma lei de Deus também, quem é o ser humano para mexer nisso? Eu não estou aqui dizendo que eles não têm direito de se unir, cada um faz da sua vida o que quiser, né? Mas não podem redefinir termos que são bíblicos. O casamento é isso aqui. E essa é uma lei de Deus. Portanto, numa noite, do dia para o outro, a maior nação protestante do mundo alterou uma lei de Deus. O que você acha? Vai ser fácil fazer de novo? Muito mais fácil. Porque agora não haverá nem oposição quanto à mudança de novo de uma lei de Deus, quando houver um decreto dominical que será assinado pela maior nação protestante do mundo. Não é o Papa que vai assinar isso. Ele nem tem poder para isso. A proposta veio dele, mas é a nação, a segunda besta, a besta da terra, quem vai assinar essa lei. E as pessoas vão achar muito bom, muito legal. Quando o Biden foi eleito, a primeira pessoa para quem ele telefonou, sabe quem foi? Papa Francisco. E disse para ele, vou buscar trabalhar com você em conjunto na questão do meio ambiente e da imigração. Trump não estava nem aí para esse assunto, né? Não estou dizendo que estava certo, mas o Biden colocou como uma das suas propostas principais trabalhar na questão do meio ambiente. E ligou para o Papa e dizer, estou contigo. Biden é o segundo presidente católico da história dos Estados Unidos. Uma nação com maioria ainda protestante, tem agora de novo um presidente católico. O primeiro foi John Kennedy, assassinado. O Biden, quando foi empossado, chamou para fazer a oração, a bênção lá, um padre jesuíta. E fez a sua promessa de juramento sobre uma Bíblia da Contra-Reforma. As coisas não são por acaso. Não era uma Bíblia protestante. Era uma Bíblia que foi criada, foi produzida pelo Vaticano para combater a reforma protestante. Ele anda no bolso com um terço, um rosário. E ele vai à missa mesmo, ele assume a sua religião. Me digam, haveria melhor alinhamento do que esse agora? Um presidente católico, amigão do Papa, fã dos jesuítas, e que prometeu e vai cumprir avançar com esse assunto de tentar combater as mudanças climáticas. Quando vier a lei dominical, vai haver alguma resistência? A Suprema Corte apoia, o presidente sanciona e está aprovado. Pronto. E o povo gosta. Porque a coisa foi trabalhada ao longo dos últimos anos. Quem é o verdadeiro culpado pelas mudanças climáticas? Porque eu não sou um negacionista disso. Acontece mesmo. Está acontecendo na Alemanha agora, acontecendo no mundo todo, né? Aqui está o culpado. Satanás também atua por meio dos desastres naturais, a fim de recolher sua colheita de pessoas desprevenidas. Estudou os segredos dos laboratórios da natureza e emprega todo o seu poder para dirigir os elementos da natureza, tanto quanto Deus permite. Trará calamidade sobre outros e levará as pessoas a crer que é Deus que os aflige. Nesse texto, no capítulo, ela fala de terremotos, saraivadas, ciclones,
Terremoto não tem nada a ver com o ser humano. Placas tectônicas, mas o diabo é poderoso e seus anjos também. Ele interfere nisso também. Então pensem, à medida que o Espírito Santo de Deus vai sendo retirado da terra, não da vida dos salvos, porque eles terão a proteção até o fim. Jesus prometeu isso. Mas da terra, né, os 4 ventos vão sendo soltos, os 4 anjos do Apocalipse. Satanás vai tendo mais liberdade de ação. As crises climáticas vão aumentando. O povo fica com mais medo. O que eles vão querer? Solução, salvação, proteção. E aí, a gente vai ver as coisas acontecendo rapidamente, como aconteceram também nessa pandemia. Faz sentido esse cenário para vocês? Ou eu estou viajando muito aqui? Repito, eu estou estudando isso há um bom tempo já e eu percebo que as coisas caminham nessa direção. Poderá ser um outro cenário? Até poderá. Mas eu creio que esse é muito favorável para mudanças de consciência e aceitação de coisas que virão. Né? Eu quero encerrar aqui com um texto de Ellen White, em que ela fala assim, que nós temos que fazer basicamente 3 coisas para estar preparados para tudo o que virá aí logo, logo. Esse texto foi escrito por ela em 1896. E ela enviou essa nota para os líderes que estavam reunidos numa associação geral, numa reunião mundial da igreja. E ela fala assim, que o presente dever de todo verdadeiro filho de Deus é 1. Aguardar pacientemente. 2. Vigiar atentamente. E 3. Trabalhar fielmente até a vinda do Senhor para que estejamos preparados para esse grande e solene evento. Vamos repetir quais são as 3 coisas? Para estar prontos? Primeira, aguardar pacientemente. Segunda, vigiar atentamente. Terceira, trabalhar fielmente. Faça isso e você estará pronto. Se nós não desanimarmos, e não dá mais tempo de desanimar, gente. Você acha que um corredor, quando está a 1 metro de cruzar a linha de chegada, vai pensar assim, vou parar um pouquinho que eu estou cansado, vou tomar um suco agora? Alguém pensa assim? Algum atleta pensa assim? Jamais. Faltando tão poucos passos para a linha de chegada, eu vou pensar, por exemplo, agora vou sair da igreja. Agora vou aproveitar um pouco o mundo. Não dá mais para brincar com isso, gente. Nunca deu para brincar com isso, mas agora menos ainda. Alguém olhou torto para mim, eu vou sair da igreja. Deixa ele olhar torto para você. Você está aqui por causa de Jesus ou não? Né? Falaram mal de mim na igreja. Entrega para Jesus isso aí. O fofoqueiro vai dar conta para Deus. Fica, não saia do barco. Mesmo havendo problemas, mesmo havendo ataques, mesmo havendo falhas, porque nós somos humanos, nós compomos esse corpo de Cristo, nós temos problemas, então ele vai ter problemas também. Porque eu sou o problema, não porque a cabeça seja o problema, porque a cabeça é Jesus. A igreja é perfeita, as doutrinas são perfeitas, mas os seres humanos que a compõem, vocês e eu somos problemáticos. Então a igreja tem problemas. Mas eu amo essa igreja porque Jesus a chama de menina de seus olhos. Então, não esteja aqui por outro motivo que não seja por Jesus e pela verdade. Se você olhar para Jesus e amar a verdade, você vai deixar de lado as bobagens, as picuinhas e vai avançar. E esse é o barco que conduz o povo de Deus. Ele vai chegar ao porto, vai balançar, vai ter uns arranhões no caminho, vai enfrentar icebergs, como já aconteceu no passado, mas eles vão se quebrar e o barco vai continuar. Quem permanecer dentro chegará ao porto seguro. Fora é só água gelada, só morte, só miséria. 2, vigiar atentamente. Não é só vigiar os jornais diários, os sinais, é uma dupla vigilância. É a nossa vida também. Como eu estou em relação com a minha comunhão com Deus? Estou preparado hoje? Se Jesus viesse, como eu perguntei ontem, né? Se Jesus viesse amanhã, eu estaria pronto para subir com Ele? Vigia o mundo, mas principalmente o teu coração. E 3, trabalhar fielmente. Quem trabalha, não dá trabalho. Né, pastor? Quem está envolvido na missão, tem mais o que fazer. A Débora e eu, falei ontem e repito, né, somos uma dupla missionária desde que a gente namora. Eu comecei um novo estudo bíblico agora às quartas-feiras, via Zoom. Isso ajudou muito, viu? Uma família, foi maravilhoso o que Deus fez, né? Um casal estava assistindo uma live no meu canal, eu indiquei um livro, eles gostaram da indicação,
quando estavam passando por Tatuí, viram a Casa Publicadora Brasileira, entraram lá para comprar o livro na loja da CPB. Só que o livro não tinha lá, é o livro de Isaac Newton. Mas foi um bendito engano deles. Aí compraram um monte de livros, mas aquele não tinha. E o vendedor da loja, o responsável pela loja, que é meu amigo pessoal, o irmão João Carlos, missionário como é, ele conversou com esse casal e disse, olha, pena que eles estão em home office agora, mas você deixa o seu contato que eu passo para o Michelson. E ele pode conversar com vocês. De fato, ele fez isso, me passou o contato do casal, eu comecei a conversar com eles, tudo via WhatsApp, e a certa altura eu ofereci, vocês querem estudar a Bíblia comigo? Ela é psicóloga, tem uma empresa em São Paulo, de consultoria. Quando eu ofereci, eles ficaram emocionados. A gente queria tanto mesmo conhecer a palavra de Deus e nos aprofundarmos, né, na palavra de Deus. Aí marcamos para uma quarta-feira à noite. Eu não tenho nem tempo, mas essas coisas não tem como não ter tempo. Deu um jeito. Primeiro estudo, o casal convidou mais 2 pessoas. Então estava lá uma amiga psicóloga também e uma amiga dessa psicóloga. Na outra semana estava o marido da psicóloga. E semana que vem os filhos desse casal também estarão conosco. Então já é um pequeno grupo virtual. São de São Paulo, 200, 150 quilômetros de distância da minha casa. Olha o que Deus nos deu de presente. É fácil, gente. Você faz na sua casa. É só se oferecer, se colocar à disposição de Deus. Vocês acham que eu tenho tempo para ficar perdendo com bobagens, com picuinhas ou com preocupações de menor valor? Não tenho. Eu tenho um alvo, eu tenho um foco. Eu quero salvar pessoas para Jesus. Eu quero ver essa igreja reavivada para o nosso Senhor voltar logo. Então, quem trabalha fielmente para Deus não tem tempo para se perder. É uma maravilha a missão, né, o trabalho missionário, porque a gente fica no caminho. Ninguém é salvo pelas obras, não é salvo porque dá estudo bíblico, mas é um meio que Deus encontrou, planejou, de nos manter envolvidos com a missão, de receber um monte de abraço no céu depois, que alegria, né? Já vai ser bom estar no céu, imagina recebendo um monte de abraço. Pessoas por quem você, né, dedicou seu tempo, sua disposição, suas orações. Vai ser uma eterna alegria. E você se mantém firme no caminho de Deus quando está envolvido. Portanto, chega para o pastor Sidney e fala assim, pastor, eu não sei bem o que eu posso fazer, mas eu estou à disposição da igreja. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela igreja, pela missão de Deus. Pastor, eu quero fazer alguma coisa, mas não precisa nem ter cargo para isso. Tenho certeza que o pastor Sidney, que é um homem de Deus, que conhece, né, a importância dos dons espirituais, ele vai ajudar você a se encaixar em algum ministério, em alguma obra importante. E isso vai ser tão bom para você. Eu gosto de pregar para multidões, escrever, postar vídeos, mas eu gosto também de dar estudo bíblico cara a cara, porque é ali que a gente vê a obra real, a igreja real, as conversões reais, e cada pessoa que se converte é uma força que a gente ganha, né? Porque é Deus agindo na vida da pessoa e você se reafirma a sua fé. Então, procure se envolver nisso. Cada um aqui tem um talento, um dom especial. Use esse dom na missão de Deus. Tá bom? Se você fizer essas 3 coisas, você estará preparado. Não tenha medo do futuro, não tenha medo da perseguição, porque Deus é maior que tudo isso. Dias complicados virão, mas se estamos com Deus, seremos como os apóstolos. Pode até me matar, mas eu estou com o meu Pai, o meu Criador, não importa o que façam comigo. Confie em Deus. Quero convidá-los para a gente terminar com uma oração de entrega, de consagração, pedindo que Deus nos prepare para os momentos difíceis que virão e nos mantenha firmes. Que ninguém que está aqui neste momento e que está assistindo a este culto se perca pelo caminho, mas que tenha um foco bem claro e avance sempre em direção a esse foco. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, porque em Tua palavra nós encontramos orientação, luz para o nosso caminho. Obrigado porque no século XIX usaste uma menina frágil para ser um instrumento poderoso e nos legar um conhecimento tão grande de vários assuntos, incluindo profecias e escatologia. Obrigado, Senhor, porque não nos deixaste órfãos e desajudados, sem orientação neste momento crucial da história. Basta nos voltarmos para a Tua palavra,
para a revelação, para os testemunhos, e assim estaremos seguros. Ó Pai, abençoa esta igreja, mais uma vez eu te peço, abençoa o pastor Sidney, a liderança desta igreja, os anciãos, os membros, para que unidos possam levar avante essa mensagem aqui nesta localidade, e que as demais igrejas e pessoas que nos acompanharam também nesta série de 2 dias, que continua também aos domingos à noite, possam ter entendido que elas também têm que se envolver na missão para ajudar a preparar uma geração para a volta de Jesus. Ó Pai, leva-nos em paz para o nosso lar, concede-nos uma semana de vitórias espirituais e que permaneçamos firmes dentro do barco que conduz o Teu povo. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.